Boa tarde, meu nome é Marcelo Martins Guichard, sou advogado há aproximadamente 14 anos, sou formado pela PUC do Rio Grande do Sul, tenho algumas especializações e algumas extensões em prática processual civil e execuções. Também fiz uma pós-graduação na LFG em São Paulo, com ênfase na parte dos auxílios da parte acidentária do campo previdenciário. Esse canal surge devido a uma necessidade de criar uma nova cultura junto ao direito acidentário, que é o campo onde atua o nosso escritório com uma grande ênfase, tanto aqui no Rio Grande do Sul, quanto em determinados estados do Brasil. Alguns problemas vêm surgindo e acho que é muito importante a gente criar inteligência e mostrar para as pessoas quais são os caminhos que devem ser seguidos no momento que elas passam a sofrer um acidente. Em primeiro lugar, porque é uma situação extremamente delicada, em que ela necessariamente precisa percorrer os caminhos junto com o especialista. E isso é algo que não vem acontecendo no nosso mercado. Já no decorrer desses últimos 10 anos, isso vem se acentuando com maior frequência. Qual é o nosso objetivo aqui com a criação desse canal? Realmente é despertar cultura, é deixar o acidentado, trazer mais inteligência ao acidentado, mostrar o que ele precisa fazer, qual é a necessidade, que direitos que ele pode buscar. E tem se observado na prática, já há algum tempo, que, por incrível que pareça, né, e até por uma questão realmente, eu volto nessa linha da cultura, que as pessoas não têm mais questionado qual é a especialidade, se a pessoa lá é de fato advogada, ou o que ela tem que fazer, como que ela tem que proceder. E eu acentuo, esse é um momento, muitas vezes, de uma grande fragilidade, que a pessoa está no estado de vulnerabilidade e aí surgem outras pessoas que se aproveitam ou do desconhecimento, ou desse estado, ou de uma certa urgência, quando na realidade existe um cenário melhor do que a gente tem vivenciado hoje. Então, por exemplo, muito comum nos grandes centros urbanos, e isso tem acontecido a nível Brasil. A pessoa sofre um acidente, depois bate na porta uma assessoria de DPVAT, ou bate o fulano, bate o ciclano, vai na Previdência, começa a entregar panfletinhos, na frente do hospital, mesma coisa, e aí surge o problema número 1. Porque muitas vezes as pessoas são carismáticas e acabam conseguindo seduzir o acidentado e a vítima vai e entrega os documentos para ela. Essa é a pior decisão que a pessoa pode tomar depois de um infortúnio. E é muito simples, porque tu não está vendo se a pessoa que faria, ela realmente é credenciada na OAB. Grande parte das vezes as pessoas não são advogados, é aquilo que no nosso segmento a gente chama meramente de despachante ou de parasita. E acaba entregando esses documentos e aí fica a revelia da própria sorte, porque para formar um advogado, tu demora no mínimo 5 anos. São 5 anos de curso que são necessários para isso. Para te formar um despachante, basta ele decidir pela vontade de ser despachante. Então tem uma enorme diferença e os caminhos que se trilham depois do acidente, eles são completamente diferentes. O despachante vai pegar o documento dessa pessoa, via de regra vai dar preferência para o DPVAT, vai encaminhar o DPVAT, que é um procedimento ridículo, né? Basta ter um aplicativo no celular, basta ir no App Store, ou se a pessoa tem um iPhone, na loja dela, baixar o aplicativo e ter isso aqui no celular. Em via de regra, essas pessoas que vão encaminhar para o acidentado o DPVAT ainda vão cobrar 30% e mais um deslocamento. Se criou um sistema patológico em que a pessoa sofre um acidente, se prioriza o DPVAT, que é o que menos paga, que é um seguro social, que tem um certo de 13.500. Os valores que aí estão postos, eles são tarifados a depender da lesão e do grau dessa vulnerabilidade que for apurada. E aí, com base nisso, para justificar o trabalho, essas pessoas dão carona, levam na perícia ou pegam os documentos no hospital, como se isso fosse o cerne do direito que está sendo discutido. Quando, em verdade, tem muito mais por trás disso. E o DPVAT nem deveria ser a primeira coisa a ser discutida. Então, muitas vezes, gente, e isso serve de alerta, porque quando a pessoa sofre um acidente, há uma gama de direitos que ela pode estar postulando que são fundamentais e muito maiores do que esse. Até porque, inicialmente, se a pessoa está em tratamento, ela nem pode encaminhar o seguro obrigatório da DPVAT, ela tem que aguardar o término desse tratamento, para depois disso, aí sim,
o perito médico ele ter condições de poder valorar qual é o grau daquele dano, daquela sequela, da extensão daquela lesão que a pessoa sofreu. Se ela chega com uma tala, com um colar ortopédico, se ela chega ainda em tratamento, não é nem sequer possível mensurar o grau dessa sequela. E essas pessoas, muitas vezes, elas têm um conhecimento muito parecido com o da vítima, não conhecem nada, dão ênfase para isso, e depois, mais tarde, surgem outros problemas. Por quê? Vamos supor que a pessoa está na rua, enfim, sofreu um acidente, veio uma caminhonete, passou por essa pessoa, atravessou a preferencial, obstruiu a frente, e quem causou o acidente tem o seguro, que é aquilo que se chama de seguro RCF, que é Responsabilidade Civil Facultativa. Então a gente sabe que na órbita do direito que aquele que causa um dano é obrigado a reparar esse dano. Só que a pessoa contratou um seguro automotivo. Chega o despachante e olha isso. Chega lá o cara, olha isso aí, ó, ele tem um seguro, eu fiz contato ali com a pessoa que causou o teu acidente, eu vi que ele tem um seguro. E aí que nasce um grande problema para essa vítima. Um dos problemas que ele pode criar, que é o seguinte: a pessoa diz que vai entrar com um processo administrativo, o despachante, o parasita, diz que vai entrar com um processo, quando nada mais é do que um recolhimento de documentos, em que se é enviado um e-mail para o setor de sinistros das seguradoras, da Tóquio, da Bradesco, da HDI, da Liberty, e aí, com base nisso vem uma proposta. Não tem ciência nisso, não há técnica nisso, não há alguma discussão efetiva sobre o direito. O que eles fazem meramente é: vou valorar qual é o grau do dano, aí pedem um laudo, olham o grau do dano, olham o valor da cobertura RCF danos corporais contratada, e aí, com base nisso, atingem o produto de um resultado. E quem é vítima de acidente e já passou por isso, sabe que o produto final dessa indenização, desse seguro facultativo que o causador do acidente tem, sabe que o valor que eles conseguem é ridículo, é muito baixo. Um advogado consegue até 10 vezes mais do que isso discutindo em juízo. A pessoa chega e muitas vezes, que fique claro, o despachante ele se apresenta como doutor. E aí temos um outro problema, porque daí já não é mais uma área administrativa, daí já é um caso de polícia, já é um caso de justiça. Porque a pessoa que diz que não é advogado, que é advogado e não é, ela está cometendo um crime. E deixa o subentendido muitas vezes ser o doutor, que é o advogado, que é um processo, que há uma discussão nesse sentido. Quando eu mostrei para vocês, para encaminhar o DPVAT, baixa o aplicativo, vai na Play Store, vai na Apple Store, para fazer esse encaminhamento que eles fazem, essas assessorias que dizem que são especializadas em sinistros, é uma mera troca de e-mails. E nessa troca de e-mails, o que acontece? Não é um valor que a seguradora vai ser obrigada a pagar, é um valor que ela voluntariamente quer alcançar a pessoa que sofreu o sinistro, a vítima. E aí, com base nisso, é que costumam vir indenizações que na via administrativa aí são 20, 15, na via judicial são 80, 90, 150. Há uma grande diferença. Então, ponto número 1 de qualquer decisão que o acidentado tem que saber: quem está me assistindo? Qual é a OAB daquela pessoa que está fazendo o serviço para mim? Que cargos ela já teve? Onde ela se formou? Infelizmente, isso vem se perdendo no tempo. As pessoas deixaram de ver qual é o especialista, olham uma foto no Instagram, se a assessoria tem uma página ou alguma coisa nesse sentido, e se curvam aquela falsa ideia de que vão estar sendo efetivamente representados. Quando a grande parte das vezes, essas assessorias administrativas ou os procuradores administrativos ou os despachantes, eles estão representando um interesse só, que é o deles. E é basicamente isso. É uma troca de e-mails que vai para o setor da parte de danos corporais da seguradora, em que a seguradora vem e faz uma proposta. E aí, já não bastasse isso, quando a seguradora vai fazer essa proposta para os despachantes, eles condicionam o pagamento à assinatura de um documento denominado termo de quitação. Então, exemplo, tem uma seguradora X aí, que para fazer o pagamento de um valor que essas assessorias conseguem, que é ridículo, eles condicionam a essa assinatura e no termo de quitação constam direitos como retrovenda, aluguéis, morte do segurado, com ele vivo, lucros cessantes, danos emergentes, pensionamento para ato ilícito, danos estéticos, danos morais, e nada disso foi negociado. Eles pegam o direito de vocês, sem pagamento nenhum,
e quitam a preço zero, quando na verdade foi indenizado só dano corporal. Discutir isso em juízo mais tarde é uma celeuma e uma trabalheira muito grande. Muitas vezes, alguns tribunais, como o de Santa Catarina ou do Paraná, eles acabam aderindo a essa tese, entendendo que a pessoa não tem interesse de agir e fulminam a pretensão, dizendo: vocês escolheram mal, agora vocês pagam o preço de escolher mal a pessoa que representou o direito de vocês. O que esse canal tem é um objetivo muito evidente. Justamente eu reforço esse sentimento e essa necessidade que a gente tem de ter essa penetração digital para poder chegar no maior número de pessoas e dizer uma coisa que deveria ser muito básica e se perdeu no meio do caminho. Procurem um especialista, um advogado que estuda essa área, que vai poder dizer para vocês, não isso aqui. Ah, eu vou encaminhar para o DPVAT, é 30%, eu vou te levar na perícia. Gente, o perito odeia quando a pessoa chega acompanhada. As intimações que nós recebemos aqui, inclusive do DMJ, Departamento Médico Judiciário, vai sozinho, a menos que vocês tenham algum retardo, alguma dificuldade de locomoção. É gente justificando a existência do próprio trabalho. É isso que eles fazem. Mera entrada de aplicativo, mera troca de e-mails, condicionado a um termo em que, na verdade, eles se curvam à vontade da seguradora para fazer um pagamento e vocês receberem um valor ridículo em um momento de fragilidade. Isso vem sendo a tônica de uns tempos para cá e é uma discrepância gigantesca entre os valores aqui do escritório de conseguir 150 mil, 200 mil para acordos de 8. E a gente pega, muitas vezes, o cliente, ele vem com uma história já, muitas vezes, de gente que conseguiu informação, sabe-se lá da onde, que, conseguiu, o fulano me disse no hospital que tu sofreu um acidente, e eles conseguem a informação privilegiada, até em órgão público, para depois chegar nessa vítima e oferecer um serviço que é manifestamente desprimoroso, que vai lesar essa vítima. E aí, com base nessa inteligência que é rasa, as pessoas acabam tendo um problema muito grande. E é fundamental que se entenda, para trabalhar, a Casa do Direito em primeiro lugar, não é o e-mail, é o fórum, é o tribunal, é ali que o direito se discute. Não é numa caixa de correspondência, não é indo numa perícia ou vendendo o direito em troca de uma carona. Não é isso, o processo não é sobre isso. Tem mais valores aí que estão sendo discutidos, a importância que vocês dão para a vida de vocês em um momento de fragilidade. Advogado tem OAB, é muito importante se certificar quanto à credencial do profissional. Todo processo que o advogado entra, em qualquer área, em qualquer estado, gera um número. E esse número vocês podem consultar o processo de consulta pública. Então, a primeira decisão e a mais fundamental decisão é: que passo vou tomar? Quem vai me assistir? Sempre lembrando que, se o único direito que a pessoa tem é o DPVAT, façam sozinhos. Não tem por que contratar uma assessoria. Essa pessoa vai ter um conhecimento, talvez, do aplicativo melhor do que vocês. Mas muitas vezes o assessor administrativo nem sabe calcular a indenização que é devida para a vítima. Pergunta para o assessor administrativo o número da lei. Não vai saber responder para vocês. Não vai saber responder para vocês o cálculo da indenização que está no artigo 3º. Não vai saber responder para vocês quais são os graus das vulnerabilidades. Não vão saber responder nada. Então, sempre, ponto número 1, nessa trajetória que vai percorrer, o acidentado nesse momento de fragilidade. Primeira decisão, e a mais importante decisão, porque não adianta mais tarde depois reclamar quando todo o problema já está concretizado. Procurem um advogado. Entrem no site da OAB, digitem no Google o nome desse profissional e saiba quem está assistindo vocês. Se você já tiver algum problema parecido com esse, ou se conhece alguém que teve um acidente, algum familiar, algum amigo, algum ente próximo, e vocês quiserem ter algum esclarecimento adicional, vocês podem deixar tanto um comentário na descrição do canal que fica aqui embaixo, como vocês podem também acessar a nossa página na internet, ou o nosso Instagram, ou procurar o nosso escritório até mesmo pelo Google, que vocês vão conseguir localizar para poder ter um atendimento específico aí para esse caso.